Olá, bom dia a todas e todas. Estamos aqui para o nosso 7º encontro. Está quase acabando, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre escola e educação. Nesse aspecto, nós vamos ter o sentido tanto da escola como produto físico da educação e como produtora de educação, e a educação como aquela que tem um lugar próprio para o seu exercício. Ora, nós temos lá na nossa LDB, já foi visto isso em momentos anteriores, que a educação pode ser realizada em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Inclusive, nós estamos aqui reforçando a necessidade da educação ser posta no ambiente do trabalho, não é isso? Entretanto, quando nós falamos em educação formal, educação aquela que forma para habilidades e competências profissionais específicas, nós vamos tratar desta forma de educação em um lugar específico. E que lugar é este? É a escola. Então, uma educação pública completa, nós vamos ter aqui no nosso primeiro conceito, é aquela que reúne ao mesmo tempo a instrução e a formação moral. Uma escola na qual isto é praticado chama-se Instituto de Educação. Eu achei interessante trazer essa afirmação de Kant para cá, porque nós estamos dentro de um Instituto de Educação. Ora, e se eu quero uma educação completa, a minha educação, ela tem que prever, ao mesmo tempo, a instrução e a formação moral. Isto Kant vai dizer que ocorre dentro de um instituto de educação. Então, veja, embora, como nós falávamos antes, nós temos que a LDB vai nos dizer que o ato de educar, ele pode ser processado, ele pode se dar dentro de qualquer espaço, inclusive dentro do espaço do trabalho, não é? Nós vamos ter um lugar obrigatório para a educação, que é a escola. E aqui Kant já definia escola, que tinha como a função de unir o ensino moral e o ensino de competências e habilidades ao Instituto de Educação. Isso muito nos é importante na medida em que o nosso exercício educativo, em que o nosso fazer se realiza especificamente dentro de um Instituto de Educação por excelência, não é? O nosso Instituto Federal de Rondônia. Qual é o objetivo desta nossa inter-relação entre educação e escola como seu lugar obrigatório? É compreender que o ato de ensinar e de aprender são correlatos, e estes atos tanto fazem parte da instituição escolar quanto residem fora dela. Mas eu não posso esquecer que o que alimenta aquela educação que está fora do recinto escolar é exatamente o que nós levamos da escola para aquele ambiente, para aquele lugar. Não é? O ensino de dentro e o ensino de fora da escola. O ensino escolar no Brasil é direcionado pela LDB. Esta lei determina que conteúdos e componentes disciplinares devem ser ensinadas na escola. Nós vamos então poder compreender que há diversas formas de educação. Aquela educação que eu promovo dentro da escola, ela deve ser organizada e ela deve se submeter às diretivas de uma lei de diretrizes de bases, que é a nossa conhecida LDB. A LDB, nesse caso, ela vai estipular os conteúdos que não podem ficar de fora. Ora, professora, eu não posso fazer uma educação diferente? Claro que pode. Hoje nós primamos pela inovação no conhecimento, sobretudo dentro de um instituto de educação. Entretanto,
Portanto, você pode acrescentar elementos àquele conteúdo, mas jamais pode substituí-lo ou deixar de ministrá-lo em função de outros. Isso só pode ser feito a partir de uma proposta curricular conjunta, realizada coletivamente entre gestores, professores, diretores, enfim, com todas as esferas daquelas pessoas que estão nas direções escolares, ok? Então, lá no artigo 8, primeiro parágrafo da LDB, nós vamos ler que caberá à União a coordenação, lá vem nossa palavrinha mágica, da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ora, só neste artigo da LDB era capaz de nós passarmos uma aula inteira. Pena que nós não podemos fazer isso, não é? Mas nós vamos ainda assim demonstrar para você qual é a intenção que esse objetivo tem. Veja, nós vamos ter que primeiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Vamos parar bem aqui. Vocês lembram que nós falamos que quando eu estou no exercício político, isso foi nossa aula anterior, quando eu estou no exercício político, quando eu sou um profissional político, eu tenho que coordenar metas, eu tenho que coordenar ações para atingir objetivos. Então, a união, não é? Através de quem? Através dos seus profissionais políticos voltados para a educação, vai coordenar a política nacional da educação. Como que ela vai fazer isso? Articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa. Vocês devem lembrar também de aulas anteriores que nós enfatizamos que não é possível eu falar de política sem eu falar de norma, sem eu normatizar ações. E nada mais submetido a essa normatização do que a educação de dentro da escola, a educação formativa, a educação que prevê o desenvolvimento e a formação de habilidades e conteúdos profissionais para um aluno. Redistributiva, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Ela tem que saber distribuir, não é, o conteúdo a cada faixa etária. Eu não posso ensinar, por exemplo, função linear para uma criança de 7 anos. Ah, professora, mas eu conheço um garoto que é gênio tal. Ele é gênio, o nome está dizendo, ele foge daquela matriz regular para a qual o ensino percebeu, pesquisas perceberam que criança nessa faixa etária recebe tal e tal ensinamento. Então, ela redistribui o conhecimento. E ela é supletiva, no sentido que ela tem que dar suplementos. Que suplementos são esses? São condições físicas, materiais e organizacionais para o exercício da educação formal. E como é que eu tenho isso? Ora, basta você olhar a escola. Na escola você tem que ter uma estrutura física bastante organizada. Você chega a ter a secretaria, lá tem os arquivos, tem que ter papel, tem que ter computador. Tudo isso faz parte de suplementos que favorecem a redistribuição e a normatização da educação em relação às demais instâncias educacionais, ok? O ensino de dentro e o ensino de fora ainda continuando. Dentro da escola, tem-se a obrigatoriedade de se aprender, entre outros saberes, a língua portuguesa. Isso aqui foi um exemplo que a gente retirou para trazer para vocês a seguinte explicação. Querendo ou não, desde que a criança entra na escola,
o que mais ela faz é praticar o exercício da linguagem. E por que isso acontece? Porque, como nós falávamos em momentos anteriores, a linguagem é o nosso modo de nos manifestarmos e nos mostrarmos como presença no mundo. Eu só estou aqui porque eu tenho esta competência de me comunicar, de falar, de dizer o que aprendi e o que é possível ensinar a partir desse aprendizado. Na escola, obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. Ora, mas professora, é obrigada eu aprender a ler e escrever? É, de certo modo, dentro da escola, isto é uma obrigação. Porque o ler e o escrever é uma necessidade para o ser humano. Veja que o ser humano, mesmo antes de se fazer em instituições, o ser humano já se expressava desenhando dentro das cavernas aquilo que ele pretendia, aquilo que ele sentia. Não é à toa que os primeiros escritos são extremamente rudimentares e eles são o quê? Conteúdos que a gente vai falar, conteúdos internos de observação de culto, na medida em que eles todos estão envoltos, abrigados dentro de cavernas, lugares específicos que vai aí ter toda uma rede de antropólogos que vai fazer uma análise do porquê que isto acontecia e vai inclusive relacionar o ato das primeiras escritas a uma intenção já religiosa, uma intenção já de religar o homem se vendo como um ser capaz de se ligar a algo divino, mesmo antes de se ter esta noção teológica de Deus. Então, e como é que isso vem para a escola? Por que vem para a escola se eu já entro sabendo falar? Por que eu não posso aprender isso fora? Porque a escola ela tem que lhe dar condições de conhecer, observar e se mover, se movimentar dentro do mundo que você vive, não é? Eu gosto muitas vezes quando eu falo em movimento, eu gosto de abrir um parêntese, aqueles meus parênteses horrorosos, né? Que podem às vezes deixar você meio complexo, mas aí você vai procurar. Você, meu aluno, minha aluna que está aí do lado, tem acesso à internet? Baixa lá a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 4º, se não me engano, vai falar do direito de ir e vir. Eu acho interessante essa liberdade, como ela é uma liberdade autónoma, não é? Que a gente vai chamar, que ela é a liberdade do movimento. Eu tenho que me mover no mundo. Antes dessa declaração, Dostoiévski escreve um livro muito conhecido chamado Crime e Castigo. E lá a personagem tem uma frase fantástica que mostra esta liberdade de movimento, esta liberdade de ir e vir. Perguntado onde ele vai, por que ele vai, ele diz, vou ao recanto, ao bar, né? Porque nos dias de hoje é necessário se ter onde ir. Veja que quem dizia naquela época, século XVIII, final do século XVIII, que não tinha um lugar para ir, era tão discriminado hoje quanto você dizer que não é um trabalhador, que não é um estudante. Mas voltando aqui, por que, não é? Nós vamos perguntar, a linguagem é obrigatória, o ensino da língua é obrigatório dentro da escola? Ele vai dizer, se a escrita e a linguagem são utilizadas apenas dentro da escola. Vamos perguntar aqui, a escrita e a linguagem são utilizadas apenas na escola? Existe algum saber que já levo comigo para dentro da escola? Eis o problema que ele coloca. Na medida em que vai se entender, não é? Vai se querer compreender a escola como lugar onde obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. A linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social.
no trânsito, é necessário se ter o domínio da língua ortográfica para se orientar. E além de se ter, eu vou mais longe, o domínio da língua ortográfica, nós devemos dominar outros sinais. As placas de trânsito, por exemplo, elas são um código à parte da linguagem, mas é uma forma de linguagem, a qual você tem que estar apto para se mover. Olha aí, não é? O verbo movimentar-se, voltando novamente para se mover no mundo, não é? E aí a responsabilidade da escola, para que você esteja orientado para saber mover-se no mundo. Por isso que na escola é obrigado a ler e escrever. Tá. Por outro lado, a criança já chega falando na escola. Ela aprenderá a utilizar a língua em sua norma culta. Quando nós estamos no ensino, eu costumo dizer para todos vocês, alunos e alunas, a seguinte questão. Por que eu faço você estar fazendo redação, estar lendo, pesquisando? Por que eu peço esse tipo de exercício para o meu aluno? Porque tem uma questão. Quando eu vou estudar, eu não vou estudar para me manter do mesmo jeito. Eu vou estudar para mudar um comportamento, mudar meu vocabulário. Eu não posso dizer que terminei o curso, fiz a disciplina de Homem, Pensamento, Cultura, e eu não aprendi o significado de uma palavra diferente. E se eu aprendi o significado de uma palavra diferente, por que eu não trago essa palavra para o meu dia a dia? Por que eu não efetivo o significado dessa palavra na minha vida cotidiana, no meu trabalho? Eu estudei para isso, então eu tenho que fazer disto, olha aí, um movimento, um devir, um momento de transformação. Porque não adianta eu estudar e não modificar. A mesma coisa seria eu ter pensamento. Nós só pensamos para mudar. Não é por outra coisa que nós nascemos com razão. Se fosse para nós sermos sempre a mesma coisa, não haveria necessidade de nós termos nascido com razão, porque não ia mudar nada. Agora a gente nasceu com essa competência, com essa, digamos assim, ferramenta, exatamente para provocar mudanças no mundo em que nós vivemos e construir mundos diferentes também. Por isso que nós temos que aprender uma língua na norma culta, porque quando eu conheço, quando eu aprendo, eu amplio o âmbito da minha ação. Eu amplio também o público com o qual eu vou debater melhorias. Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham. Pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos no diálogo. O que eu acho interessante a gente perceber que a educação, esteja ela no seu lugar obrigatório, que é a escola, ou esteja ela no lugar do trabalho, ou esteja ela num grupo de leituras, você vai sempre perceber que a educação, ela só se faz no compartilhamento. Eu não posso falar de educação em isolamento. E aí eu gosto muito de trazer o Kant para você, que ele lá na Crítica do Belo, né? Na Crítica do Juízo, perdão, ele vai dizer assim, ora, se eu morasse numa ilha sozinho, eu não teria necessidade de ornamentar a minha casa, mas eu vivo em sociedade e a sociedade me vê pelo que eu apareço. Você já vai ter a necessidade da educação, até para você ser bem visto socialmente, não é? Isto que muito me anima
este compartilhar um mundo, uma vida por meio da educação. Esta é a maior ganho da educação, porque você vai ter, se você está dentro da escola, que compartilhar o aprender e o ensinar. Se você está no local do trabalho, do mesmo modo. Se você está num convívio com amigos, do mesmo modo. Outro corifeu da filosofia importantíssimo que nos diz, inclusive em ato, que a educação é este compartilhar, foi Platão. Platão nunca escreveu uma prosa, só escreveu diálogos, né? Inclusive cartas, muitas cartas, mas só escreveu diálogos. Isso está nos dizendo em ato que educação é compartilhar. Educação é um estar com, é um estar juntos para melhorar, não é? O ensino escolar deve ser o elemento de troca, de novo nós aqui, de troca constante com as experiências sociais. E aí nós vamos ter a nossa tão famosa LDB, dizendo que a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é uma necessidade, é uma exigência. É isto aqui que eu acho que deve, nesse momento que nós estamos caminhando para o fim desse módulo, eu acho que é ver a educação como este vínculo, como este fio invisível que une a todos nós, quer no trabalho, quer na sala de aula, como estudante, quer em nossa casa. Este fio é a educação que vai nos ligar a todos. É isto que eu acho que tem que nortear a nossa prática educacional, tanto no trabalho quanto dentro da escola, principalmente nós, profissionais da educação. Não é? Escola como espaço compulsório da educação. Isso aí é este filósofo que escreve sobre a educação, sobre a pedagogia, um livro fantástico que está lá na nossa bibliografia, nas referências bibliográficas da Carta de Navegação. Quem tiver oportunidade pode baixar pela internet, porque todos esses livros eles já são de domínio público, você baixa em PDF sem custo e vai ter uma leitura satisfatória e que vai com certeza fazer você pensar sobre uma face do caráter da educação, que é essa de formar o ser humano como pessoa. E aí o que é que Kant vai dizer? O homem precisa de formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá valor em relação a si mesmo como um indivíduo. Veja, quando a gente aprende, que a gente diz assim, poxa, eu fui bem na prova, isso dá uma satisfação, não é? Isso dá uma satisfação para nós. Essa satisfação nós apenas podemos compartilhar com os outros. Mas aquilo que nós sentimos de satisfação é muito maior do que aquilo que nós podemos, na verdade, falar para os outros. Agora, por que o homem precisa da formação ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins? Porque o homem é o único animal na Terra que precisa ser ensinado. Se você vê, por exemplo, a vaca, quando ela tem um bezerrinho, ninguém coloca o bezerrinho em pé e fica, vem, neném, vem. Não é assim. O bezerro já nasce andando, mas o ser humano não. O ser humano passa por um processo e ele precisa ser conduzido, porque você vai ver que a criança, quando ela está começando a andar, ela não tem noção de perigo. Ela não tem um instinto de defesa. Então, tem que alguém estar conduzindo os seus passinhos, os primeiros passos, para indicar até onde ela pode ir. Porque senão ela se machuca, ela cai, ou ela até pode morrer se não tiver um cuidado adequado, não é? Então, desde aí, você vai ver o caráter necessitário da educação.
A educação para o ser humano é uma necessidade. Eu, por exemplo, se eu não tivesse pessoas que me ensinaram, se eu não tivesse minha mãe, meu pai para me colocar na escola, se eu não tivesse tido professores, se eu não tivesse tido amigos, pessoas da sociedade que me ajudassem, eu não teria me formado, não é? Como é que eu ia me formar sozinha, descobrir tudo só? Não é possível, não é? Por isso que nós temos aí todo um processo ideológico, não é? Que nós vamos ter que a arte, a educação, ao mesmo tempo que elas lhe ensinam, que elas lhe expandem, ao mesmo tempo elas também lhe obliteram, não é isso? Então nós temos que estar atentos, não é, a isso, porque depois que nós adquirimos determinado conhecimento, nós temos que refletir sobre nossa realidade política e social. Por isso a educação, ela é necessária para o ser humano, né? A formação da prudência, porém, prepara o homem para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. E aí ele bota lá. Quando eu aprendo uma profissão, olha nosso alinhamento aí, quando eu aprendo uma profissão, eu tenho um valor como indivíduo. Mas quando eu aprendo a formar um caráter, a ter uma posição social, quando eu me torno um cidadão, eu tenho um valor público. Mas, professora, como é que eu adquiro um valor público? Ora, você, minha aluna, meu aluno, aí na sua cidade, seja lá em Machadinho, seja lá no polo binacional, polo binacional. Estão me ajudando aqui, perdão, meus queridos, né? Enfim, seja lá em Nova Brasilândia, eu tenho certeza que as pessoas dizem assim, o Antônio, a Maria, eles trabalham lá na escola tal. Olha aí o seu valor como cidadão, você é um profissional daquela escola. Você é um profissional de determinada empresa. Nesse sentido, você tem um valor público, porque você, dentro do seu cargo, você não pode errar. Você até pode, não vamos colocar isso numa dimensão, não é que eu não vá cometer uma falha. A falha que você não pode cometer é de caráter. Como teve uma época aí na crise da Espanha, eu acredito que vocês viram nos noticiários, foi muito divulgado, não é? O povo fazendo fila, quase 40% da população produtiva da Espanha buscando emprego, sem emprego, e o rei foi caçar elefantes. Isso deu uma repercussão tão negativa, que o rei teve que ir na televisão dizer, olha, eu errei. Veja, por que ele teve que fazer isso? Porque não foi um erro burocrático, um erro que se conserte, foi uma falha de caráter. Como é que meu povo está ali buscando trabalho e eu estou lá no lazer, caçando elefante? Não é? Isto não é bom, assim é você. No seu ato de cidadão, você está dentro da escola. Então, tudo que você fizer ali dentro, você tem que estar relacionado em dignidade com o posto que você ocupa. No sentido de que, quando forem falar de você, não vão falar da sua pessoa, vão falar do funcionário. E é isto que a gente também forma aqui, um funcionário que saiba aliar a sua competência cidadã com a dignidade que o seu posto lhe oferece, não é? E a respeitabilidade, por conseguinte, daquilo que você recebe como profissional daquele lugar. Nas vivências escolares, você também experimenta a participação em espaços de convivência. A escola é um espaço constituído de multiplicidades de espaços de convivência. Ora, você vai ter, a escola tem a cozinha, a escola tem as salas de aulas, tem a diretoria, tem a secretaria. Todos esses espaços, eles têm uma função, mas eles também têm a finalidade de se interrelacionar e passar a importância
importância que cada espaço daquele tem. Eu costumo dizer que uma das coisas que está muito esquecida na nossa educação é exatamente a questão da alimentação. A alimentação dentro da escola, como merenda escolar, ela não está sendo vista como uma face da educação. Ora, e é a primordial. Eu educo uma sociedade a se alimentar a partir de onde? Da escola. É o que eu alimento, é com o que eu alimento a criança na escola que eu vou criar um bom hábito alimentar, não é? Se eu não prevejo que a educação é esse algo que educa uma sociedade naquilo que ela se nutre, eu também estou já desprezando uma face da educação. Nesses ambientes da escola, você está com outros juntos, convivendo, compartilhando a vida, as experiências e o jeito de sentir, de pensar, de se comportar, de se relacionar, volta aqui, e realizar atividades. Nessa convivência, todos se educam. Mais uma vez, nós vamos reforçar o caráter prioritário da educação como convivência para se realizar. Não existe o educar-se no isolamento. Assim acontece o dever humano. Homens e mulheres que trabalham, brincam, que participam da vida da escola e da vida comunitária, da maneira como aprendem a participar, não é? Então, olha aqui, voltou aquela nossa primeira questão da primeira aula. O devir humano, né? Ele se dá a partir dessa convivência com estar junto, né? Viver junto, viver um momento, criar circunstâncias, não é? Para se ter o quê? O exercício da cidadania. Na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada, compartilhada com os outros, não é? Intencional ou espontaneamente. Como é que eu percebo isso? Né? Pela transmissão de conhecimentos prontos, disponíveis e já produzidos pela humanidade. Ora, é aquilo que a gente falava, a LDB, ela tem um conteúdo prévio, pronto, a partir do quê? A partir de uma tradição histórico-cultural que mostrou que esses saberes são importantes, são relevantes para a formação do indivíduo humano. E C, pela investigação, pelo diálogo e pela experiência prática planejada. Agora olha aqui, diálogo de novo. Vivenciada e pensada por todos e para todas. Veja que de novo o diálogo voltou. Eu não posso dissociar educação de compartilhamento, de convivência. Não existe educar-se para isolar-se. A educação, ao contrário, é a peça de maior inclusão que o ser humano desenvolveu para a vida da humanidade. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais receberam igualmente de outros homens. E aí foi Kant, mas a gente tem que fazer referência a Rousseau, não é? O homem não poderia se educar entre bestas. O homem só pode se educar entre homens, não é? Essas coisas da educação deixam a gente arrepiado, né? E é entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. E que é possível chegar daquela forma a qual em verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva para uma futura felicidade da espécie humana.
O otimismo do Kant no progresso é tudo, não é? Porque ele vai dizer para nós que o nosso objetivo não é sermos felizes, é sermos éticos. O fim do homem é ser ético. Ele deve querer ser digno de ser feliz. E como é que ele tem esse merecimento? Quando ele se desenvolve pela educação, quando ele aprimora seus objetivos não para si mesmo, sozinho, mas para toda uma coletividade. Nesse momento, a gente vai parar por aqui e vai reforçar a vocês o caráter da nossa atividade, não é? Que tem lá para você fazer uma redação sobre como você se sente dentro da sua escola. Isto eu quero que você pense, eu quero que você reflita como você se sente como aluno e como você se sente como profissional da educação. E como o compartilhamento está dentro da sua vida de educador e de estudante, né, em formação. Nós vamos encerrando por aqui com um grande abraço e até a próxima. Bom dia, estamos de volta e com pesar que já é o nosso último módulo, né, sétima aula nossa disciplina e onde tratamos sobre o devir humano. Vocês viram que interessante sobre a relação, a correlação estabelecida? Começamos com o devir humano e o interessante é que depois foram divididos em 5 módulos e sempre tinha a interação entre devir humano e o quê? Você lembra qual que era a interação que se tinha? Devir humano, trabalho, devir humano, linguagem, devir humano, qual que era fazer interação com o que mais? Você vê que sempre tínhamos correlacionado devir humano e educação. Não é verdade? Então, eu acho que nesses modos deu para nós aprendermos um pouco mais dessa transdisciplinaridade, dessa linearidade, como se interagem toda essa questão da transformação humana com a educação. E vejam que essa interação leva-nos, de maneira assim, bem prática e objetiva, a nos posicionar como agentes de transformação, isso na valorização dos alunos, dos agentes dos quais nos foram responsabilizados. Concorda comigo? Professora Elaine, bom dia, nós estamos aqui novamente nesse módulo. O que você acha dessa correlação, professora Elaine? Muito interessante. Bom dia, alunos. Muito interessante essa correlação e é bom observar que esse devir, a gente não observa só nessa disciplina de Homem e Pensamento, né? É uma coisa que acontece na nossa vida, de um modo geral, né? Um crescimento de conhecimentos, né, que vamos adquirindo. Estamos vivendo o devir a todo instante. E é continuado. Uma vez nós entrando na educação, ou seja, nós estaremos sempre sendo educados e galgando níveis. Ora, fundamental, médio, superior, depois vem o algo mais, que o ideal seria que toda a sociedade viesse participar. E não fosse só uma questão pura e simples, ou seja, um privilégio de algumas classes. Vejam que quando nós comparamos, professora Elaine, com algumas culturas, por exemplo, da Europa, há um certo tempo atrás, veio um pessoal trabalhando na Cruz Vermelha e eu conheci um da Holanda, a Holanda agora tem que, né, nesse momento, ele da Holanda e a esposa espanhola. Mas o interessante é que eles vieram pela Cruz Vermelha e o que chamou a atenção, isso foi em 86, 87, porque eles estavam vindo da Europa, porque a Europa estava em crise, o pessoal estava muito bem formado e não tinha, naquele momento, emprego. Mas o que chamou a atenção é que todos estavam muito bem formados.
Ele era paramédico, é paramédico, engenheiro mecânico e uma outra formação na área de administração. Então imagina uma pessoa jovem com 3 formações. Gente, eu ficava assim maravilhado de ver a cultura e a simplicidade. Então, hoje isso é um incentivo, porque o que nós estamos vivenciando hoje, na nossa realidade, é o pessoal se inclinando à educação, ou seja, não ficando gordos assim da cultura, mas seja pessoas adquirindo conhecimento e transformando a sociedade. Exatamente. É um devir, né? É um devir, com Concorda? certeza. Sim, mas a professora Noêmia, com muita propriedade, nos transmitiu esses valores, aonde nós aprendemos um pouquinho e hoje asseguramos que devir não é fruta e nem verdura, né? Devir é uma transformação e que nós eu fico maravilhado de ver com as respostas, com a disciplina anterior, de como foi gratificante ver a participação de cada um de vocês e estar participando desse momento e falar, estamos construindo um devir de fato. Mas vamos à correção das nossas questões, né? Temos 2 questões que nós vamos tratar hoje aqui como respostas e 2 que vocês podem estar compartilhando para que nós possamos estar interagindo. Está muito bom estar com vocês nesse momento. Vamos lá. Primeira questão, então. Na questão número 1, de acordo com o conteúdo analisado, demonstre de que maneira o ensino escolar pode contribuir com o ordenamento social. Veja, de que maneira o ensino escolar pode contribuir com o ordenamento social. Conseguiram visualizar? Então, sabendo-se ler e interpretar leis e códigos, ou seja, a linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social. No trânsito, por exemplo, é necessário se ter domínio da língua ortográfica para se orientar. Você veja que, ao meu ver, hoje, com a educação, você consegue a criança já, na introdução, alguns que levam já para a creche ou para o maternal, já começa a ter interação com a linguagem escrita, que não aconteceu conosco, né, professora? É verdade. Não aconteceu conosco, pessoas me ensinaram. Eu lembro que eu passei praticamente 1 ano, modesta parte, eu aprendi a fazer caderno de caligrafia. E a pessoa que me ensinou, eu passei quase que 1 ano fazendo bolinha. E ele insistia comigo de fazer bolinha, mas tinha que ser bolinha, redondinha. E eu falei, mas eu quero aprender a escrever. Mas eu só pude escrever quando eu fui para a escola. Ele foi fiel, esperando que eu chegasse na escola. Mas eu tinha uma sede de aprender a ler e escrever. Mas eu via muito, ele foi me ensinando a habilidade do manuseio da caneta, de comunicar através da escrita. Então, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E na minha casa eu fui o único, então a minha letra, quando eu quero, eu consegui expressar pela letra. Onde me rendeu o meu primeiro emprego, pelo meu caderno de caligrafia, pelo meu caderno da escola. Então veja, nós hoje precisamos exercitar sim na atividade escrita. Veja que por mais que nós saibamos ler, nós também precisamos saber escrever. Concorda? Exatamente. É uma Algum forma comentário, de expressar. professora? Não, nesse momento não, professor. Pode continuar. Questão número 2. Expõe uma atividade de dentro da escola que favorece ao convívio social. Veja, que atividade dentro da escola que favorece ao convívio social. Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham, pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos, isso através do diálogo. Veja que lá na página 85 traz essa questão. Mas a gente vai ver que essa relação, me permite esse comentário, essa relação nós fazemos diuturnamente, né? Ou seja, quando nós participamos da cultura do outro. Hoje, por sinal, nós conversávamos, naquele momento que nós fomos para no momento da água, né, professora? Algo interessante, porque nós sabemos que nós estamos no meio onde temos muitas diferenças. Mas o interessante é que nesta construção nós levarmos em consideração sempre aquilo que nos agrega, nunca o que nos separa.
mesmo sendo diferentes, né, professora? Exato. O que é que nos agrega? Aí nós conseguimos entender a outra cultura, o outro meio, ou seja, procurando sempre o que é que nos agrega e nunca aquilo que, talvez por agressões ideológicas, causar separação. Assim nós não vamos promover a transformação da sociedade. Perfeito? Perfeito. Vimos as duas questões. A terceira questão, que nós pedimos que seria para que nós fosse de comentário livre, a terceira e a quarta, vejamos mais uma vez o que ela diz. Aqui faça um comentário, mas era até 5, né, linhas, sobre a seguinte passagem. O ensino escolar deve ser o elemento de troca constante com as experiências sociais. Assim, o artigo 3º, inciso 11 da LDB, Lei das Diretrizes Básicas, exige, ou seja, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Professora Elaine, eu sou fã porque ela gosta desta área, estuda, é uma estudiosa, conhece a LDB bem. O que você pode nos dizer sobre isso, professora? E depois você fala os comentários dos alunos. Quer falar? Nós temos bastante comentário, inclusive aqui dos polos, viu, professor? E como é que está o nosso tempo? Como nós estamos 10 minutos, por aí. 10 minutos. Temos, né? Então, essa questão da questão número 3, eu vou preferir começar com os comentários dos alunos e depois eu vou fazer um comentário. Perfeito. Tá bom assim? Então, vamos lá. Vamos. Nós temos aqui a resposta do Polo de Espigão, da aluna Maria Regina, para essa questão número 3. Ela diz o seguinte: abraço, Espigão. O ensino escolar é um elemento de troca e busca de experiências sociais, que através deste vínculo é uma necessidade, exigência, é um fio que une a educação quando liga a todos no trabalho, na escola e na nossa vida social. Gente, é um elo de ligação mesmo. Quer uma resposta mais completa do que essa? Parabéns. Muito boa a resposta da Maria Regina, do Polo de Espigão. O Polo de Buritis, eles passaram aqui a seguinte resposta. É a resposta do Polo, tá? Sim. A leitura e a escrita aliadas à educação informal, adquiridas em família, na igreja e na comunidade, ajuda no entendimento das regras de relações pessoais, no trânsito e, lógico, em melhores condições de vida, pois através do conhecimento pode-se melhorar até mesmo na maneira de alimentar. Olha. Muito interessante, né? Saúde mental e Mais física. uma resposta aqui da questão número 3. Agora da aluna Edileia. Assim como aprendemos que a educação só acontece compartilhada, no ambiente escolar tudo se dá pela interação social de todos os setores que envolvem a escola. Muito legal essa resposta da aluna Edileia. Sim. Deixe-me ver se eu tenho mais alguma resposta da questão número 3. Temos aqui do Polo de Alta Floresta. Alta Floresta é da aluna Jânia. Olha, Jânia. A Jânia disse Sempre o seguinte... presente, né? Exato. A Jânia disse Parabéns. O seguinte: o ensino intencional, para mim, ocorre de diversas maneiras, onde o professor ensina utilizando vários métodos, logo o aluno aprende de várias formas, inclusive através da interação com seus colegas e professores. E temos aí também a resposta do aluno Agnaldo, do Polo de Alta Floresta. Vamos ver a resposta do Agnaldo. A educação escolar é um processo de aprendizagem que adquirimos ao longo da vida e colocamos em prática esse aprendizado na sociedade, compartilhando a todos com o objetivo de sermos bons cidadãos. Deixe-me ver se temos mais alguma resposta da questão 3. Temos. Do Polo de Cujubim, a aluna Maria Ignalda. Parabéns, Maria Ignalda, pela sua participação. Você tem estado bem presente aqui na participação do chat. Parabéns. A resposta da Maria Ignalda, professor, para a questão número 3 foi a seguinte: conforme aprendemos na aula de hoje, a educação formal encaminha o indivíduo para uma melhor convivência e desempenho na sociedade.
Ainda do polo de Cujubim, o aluno Odair. Parabéns, polo de Cujubim, pela participação. A resposta 3, do Odair, do polo de Cujubim, é com essa troca de experiência, cada dia vamos aprendendo e ensinando a todos quanto deve para um país mais educativo e solidário, através da escola com seus profissionais educadores. Você quer que eu leia também da questão, vamos ver a questão número 4? Isso, tem alguém que gostou da questão 4? Temos bastante. Posso fazer isso? Pode sim. Então vamos ver também a questão número 4 lá. Comente o seu entendimento sobre o ensino intencional a partir da seguinte afirmação. Na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com os outros, isto é, intencional ou espontaneamente. Está lá na página 88. Acho que a gente já começa até fazer o fechamento. Tá, dessa resposta número 4, nós temos as seguintes participações. O Polo Espigão do Oeste, temos 2 participações aqui seguidas, da aluna Vilma. Vou ler a resposta da aluna Vilma. Tudo o que falamos e fazemos é observado por outras pessoas. Exatamente. Por isso devemos zelar pelo nosso modo de viver, prezando sempre pelo bom caráter e dando sempre bons exemplos. Muito bom comentário, a resposta da aluna Vilma. Ainda do Polo Espigão, a aluna Luísa respondeu o seguinte para a questão número 4. Na escola se ensina o dever de ir e vir. Nos ensina a dialogar, compartilhar e se ter convivência com outras pessoas. A ter planejamentos na vida. Isso conseguimos com estudo e trabalho e interagimos na vida social. Muito bom, né, professor? Agora a participação do Polo de Ouro Preto do Oeste. Temos aqui 2 respostas do Polo de Ouro Preto. Uma do aluno Eudes e a outra uma resposta coletiva dos alunos. Vamos à resposta do aluno Eudes, do Polo de Ouro Preto do Oeste. Deve haver uma troca, sim. A experiência escolar ligada à experiência social. Quando a escola procura conhecer seus alunos, saber sobre suas necessidades e o conhecimento deste aluno melhora e ele se sente valorizado. Muito bem. E a resposta dos alunos, de um modo geral. A questão de ser modelo para os alunos é talvez uma das maiores responsabilidades na arte de ensinar. Escola deve ser ambiente participativo e acolhedor, passando de maneira prática, não limitando ao ensino tradicional. Parabéns ao Polo Ouro Preto por essa resposta, ficou muito interessante. Uma maravilha, como estão participativos. Tá muito bom, né? É gratificante demais. Agora, o Polo de Alta Floresta, a aluna Jânia, respondeu o seguinte na questão número 4. Acredito que o ensino escolar envolve uma troca de saberes, ocorrendo assim um processo constante de ensino e aprendizagem. Sim. Aprendemos através das nossas relações sociais, com o meio no qual vivemos, participando, contribuindo e expondo nossas opiniões. Obrigada, Jânia, pela participação aqui com a sua resposta. Temos ainda mais 3 respostas, professor. O Polo de Espigão, o aluno Paulo respondeu o seguinte: segundo o meu entendimento, às vezes preciso deixar alguns dos meus hábitos e aprender com os outros, para ter um jeito de conviver com as diferenças dos outros, compartilhando e aprendendo com os colegas. Eu achei interessante isso aqui, professor, que vai bem de encontro com aquele comentário que o senhor fez sobre aquela questão de que nós precisamos aprender a olhar os pontos positivos nesses relacionamentos e não valorizar os negativos, não é isso? É verdade. Achei muito interessante, foi bem pertinente essa resposta do Paulo de Espigão. O Polo de Guajará-Mirim, temos a participação aqui do aluno Adriano. Ele respondeu o seguinte na questão número 4. Aprendemos não só com os professores, mas em sociedade o verdadeiro devir humano. Não se educa para vivermos isolados. Muito legal, parabéns ao Polo de Guajará-Mirim pela participação através do aluno Adriano. E por último, professor, nós temos a resposta do Polo Centro Porto Velho. Eles responderam aqui a questão número 1, e eu vou compartilhar.
Esperamos que na maneira de ensino, nossos filhos aprendam a viver socialmente, sabendo distinguir seus valores, deveres e obrigações perante a sociedade. Que maravilha. Gente, muito nos ensinou esse módulo. É uma pena quando nós começamos a interagir, temos que passar, faz parte do devir, acaba, né? O tempo acaba, o módulo acaba. O nosso agradecimento à professora Noêmia, que ela foi construindo, foi nos aproximando, foi nos atraindo. A professora Elaine por ter participado conosco aqui. Esse momento está sendo muito nobre, nós só podemos entendê-los, ver a resposta de vocês. Vejam que eu queria deixar aqui só um conceito, porque quando se fala, ó, honre a camisa que você veste, eu acho muito tremendo a farda, o uniforme. Às vezes nós como professor, às vezes não carregamos o brasão da escola, não carregamos o brasão. Então é necessário às vezes que nós possamos, por mais que não esteja exposto, mas que nós possamos falar, não, eu carrego essa identidade. Vejam que você, por fazer parte como um agente, mesmo que indireto, você também faz parte desse processo. Esse dia uma experiência interessante. Eu estava num órgão, estava no correio, e de repente a minha relação, a atitude com o atendente foi assim bem harmônica, mas eu não imaginava. Tinha uma pessoa do lado me observando o tempo todo. No final ela fala, professor, o senhor não me conhece. De um outro curso. Mas é tão interessante, naquela hora nós somos chamados a uma responsabilidade. Exatamente. Que eu falo, como que seria se a minha atitude não tivesse sido de acordo, condizente, ou não fosse a contento. Nessa hora nós somos levados a refletir que nós fazemos parte dessa transformação. Claro que gera uma aproximação daquele aluno, porque a partir daquele momento eu me sinto responsável, porque ela me identificou numa atitude na sociedade. Então veja, naquele momento aquela pessoa foi tomada também, nós participamos juntos. Gente, é assim que nós levamos da escola para a sociedade e da sociedade para a escola quando nós interagirmos. Foi um prazer. A próxima aula estaremos fazendo uma avaliação. Professora, suas considerações, querida. Professor, só queria deixar aqui o meu agradecimento, nosso agradecimento, né, aos polos que estiveram presentes aqui conosco no chat. Espigão do Oeste, Buritis. Olha. Ouro Preto, Guajaramirim, Alta Floresta, Cujubim, Polo de Costa Marques, que não estava conosco aqui, mas também vai aí o nosso abraço, e o Polo de Extrema. Até a nossa próxima aula. Até, queridos. Um abraço.